Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. E vocês já viram no título, hoje nós vamos falar sobre as 10 pragas do Egito. Eu sei que tem novelinha passando por aí sobre as pragas, inclusive eu nem assisto porque fica tão diferente da palavra de Deus que pra mim não interessa. Eu prefiro mesmo o que está escrito na palavra. Como sempre eu leio muito com vocês, então assim, dúvida nenhuma vai ficar sobre o assunto, tá? Nós precisamos, antes de tudo, de começar a falar sobre as 10 pragas, nós precisamos falar sobre Moisés, porque Deus, através de Moisés, foi que o povo de Israel saiu do Egito. Mas como é que isso aconteceu? Então assim, Moisés, para quem não sabe, ele era filho dos hebreus, mas ele tinha uma sentença sobre a vida dele, uma sentença de morte. Porque o faraó daquela época achava que o povo de Deus estava crescendo demais. E ele falou, de repente esse povo cresce e se volta contra a gente, nós não podemos contra eles, o número deles já está muito grande. Deu ordem para as parteiras, ó, quando nascer menino você mata, quando nascer menina você deixa viver. Então elas eram tementes a Deus, você vê, 2 parteiras no Egito, mas temiam a Deus, não ligavam porque o faraó falava não, apesar de faraó ser Deus naquele instante. Mas ela sabia que Deus só existe um, e elas respeitavam esse Deus, e elas temeram a Deus, e elas não matavam os meninos quando nascia. Moisés foi um desses, e depois que ele nasceu, a mãe dele conseguiu esconder ele por 3 meses. Depois desses 3 meses, porque aí já estava grandinho, estava começando a dar trabalho, começava a chorar, já tinha a voz forte, né, a voz de menino, e aí ela não conseguia mais esconder. Ainda mais porque os soldados estavam percorrendo tudo, onde nascia a menina, eles estavam lá para matar, se as parteiras não matavam, os soldados iam matar. Então os mandados de faraó, né? Então eles estavam ali procurando e ela teve não vou dizer assim uma ideia, porque quem deu essa ideia mesmo na cabeça dela foi Deus, não foi ela que criou essa ideia. Ela colocou ele no cestinho, colocou ele no rio, e a irmã dele, a Miriam, foi seguindo o cestinho através do rio para ver onde que ele ia parar. Né? Ela não teve coragem de matar o próprio filho, e isso já era a mão de Deus ali com ele. Ele não tinha nome ainda, claro, né? Ela não tinha dado nome para ele. E ele foi seguindo no riozinho até que chegou onde estava a filha do faraó tomando banho lá com as suas escravas, porque ela ia lá se banhar no rio e tinha aquele monte de escrava junto, né? Viram o cestinho, e aí no cestinho tinha uma coisa fazendo barulho, e era Moisés chorando, e ela pegou o cestinho pra ela e falou, nossa, que bonitinho, porque ele devia ter uma aparência diferente das pessoas que nascem lá no Egito. E ela falou assim, nossa, esse menino é diferente, que bonito que ele é, vou chamar de Moisés, porque do rio eu tirei. Então Moisés quer dizer tirado das águas. E a irmã dele que estava lá olhando, chegou perto e falou assim, olha, esse menino é dos hebreus, você quer que eu vou chamar uma hebreia pra cuidar dele? Porque você não vai conseguir cuidar, né? Você tem leite pra amamentar o menino? Acho que no momento foi isso que ela falou, né? Na Bíblia não relata isso, mas diz exatamente isso, que ela pede pra filha do faraó, se ela queria que fosse chamar uma hebreia pra cuidar do hebreuzinho. E aí ela falou assim, não, vai buscar sim. Quem que ela foi buscar? A própria mãe dela e a própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés, pra todo mundo, era babá dele, só que na verdade ela era mãe de sangue mesmo, mãe de verdade dele. E ela criou Moisés nos princípios de Deus, mas ele também era ensinado lá nos princípios do Egito, fez escolinha no Egito, aprendeu tudo de Egito, tá? Porque ele era também criado junto com outro filho de Faraó, o filho de Faraó justamente que morreu, porque ele ia ser rei, né? Era o primogênito, depois de velho também acabou morrendo. Então, justamente por causa das pragas. Mas, nesse contexto de crescendo e tudo, Moisés viu um egípcio judiando de um hebreu, e naquele instante, de alguém do povo de Israel, e naquele instante ele foi defender aquele hebreu, era assim que eles eram chamados naquela época, de hebreus, apesar de já ser do povo de Israel. Ele viu alguém judiando do hebreu e ele se sentiu nele, porque ele falou assim, eu sou deste povo, eu sou do povo de Deus, por que eles apanham tanto? Por que eles são tão judiados? Não vai judiar dele assim na minha frente não. E ele empurrou aquele homem que estava batendo no hebreu, o homem caiu, bateu a cabeça, morreu. E aí naquele instante o próprio Moisés falou, e agora? Faraó vai descobrir que eu matei alguém egípcio e aí vai mandar cortar minha cabeça fora. O que ele fez?
ele ainda escondeu o cadáver. E no dia seguinte ele estava lá passeando e viu outra briga lá. E ele foi se meter na briga e os dois que estavam brigando falou assim: o que você tem a ver com a nossa briga? Vai se meter aqui por quê? Você vai matar a gente também igual você matou o outro ontem? Nossa, aí ele ficou assim, foi descoberto. E isso foi relatado mesmo pro faraó, e faraó mandou perseguir ele, e ele teve que fugir. Nessa história de que ele fugiu é onde nós vamos começar a ler agora. Porque antes de chegar nas pragas, nós precisamos saber como é que isso aconteceu, tá? Nós vamos começar a partir de Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 22. É justamente quando Deus fala com Moisés, e aí eu vou ler alguns versículos mais ou menos por cima, tá bom? Deixa eu ver, é isso mesmo. Versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Como eu falei para vocês, Moisés fugiu do Egito. E ele foi parar numa outra cidade, ele ajudou a esposa dele, que ele nem sabia que ia ser esposa naquele instante, né? E as irmãs dela a tirar água do poço. Tinha gente que vinha e não deixava elas tirarem água do poço para dar para os animais. Aí ele espantou aqueles homens que estavam lá impedindo elas de tirar água do poço. Aí ele foi, tirou água do poço para elas ficaram encantadas. Aí queria agradecer ele, levaram para casa dela, apresentaram para o sacerdote que tinha naquele instante, lá naquele momento. E era o Jetro, justamente, né? Tem traduções que chamam ele de Reuel, tanto faz, Reuel ou Jetro era o sogro de Moisés, tá? Então ele casou com a filha desse sacerdote e ele ficou vivendo por ali, cuidando de ovelhas, apacentando ovelhas. Então é justamente aí aqui que começa. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia e a sarça não se consumia. O que era uma sarça? Uma mini árvore. Ele viu fogo na árvore e ele era alguém muito experiente, porque ele foi criado no Egito, ele entendia também de artes mágicas, porque eram tudo que eles faziam lá, né? E ele olhou aquela sarça queimando e a sarça não se consumia, e aquela mini árvore não se consumia. Como é que alguma coisa queima e não vira cinza? Ele ficou assim, estarrecido, e ficou olhando aquilo e falou: tem coisa errada aí, o que é isso? Então é isso que está dizendo aqui. E o versículo 3... E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ele falou assim: nossa, que é isso? Que grande visão é essa? E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu-lhe: eis-me aqui. Ele falou: além de estar vendo a sarça queimar e não se decompor, ainda veio uma voz de trás dali e disse para ele: Moisés, Moisés. Ele falou: nossa, eis-me aqui. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Outras versões falam: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Por isso hoje lá também se chama terra santa, né? Até hoje. Versículo 6. E disse mais: eu sou Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus estava vendo sim o que estava acontecendo com aquela escravidão. Eles passaram no Egito 430 anos. E 430 anos de pura escravidão. E Deus estava vendo sim o choro de cada um deles. E ele estava falando justamente isso: eu estou vendo a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores são os carrascos, quem estava lá mesmo chicoteando, colocando eles para trabalhar. Porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto desci para livrá-lo. Essa era a intenção de Deus, livrar o povo. Por isso ele apareceu para Moisés, porque ele precisava de alguém que liderasse o povo. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Vou fazer todo mundo sair do Egito. E para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu. Vou expulsar todo mundo. Vou pegar esse povo, que é o meu povo, porque eu sou o Deus de vocês, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vou levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra que produz praticamente sozinha,
vocês vão entrar lá e eu vou tirar todo o povo que está lá. O Eteu, o Amorreu, o Perezeu, o Eveu, o Jebuseu, eu vou tirar tudo. Não me adoram mesmo? O Deus deles é outro mesmo? Então vou tirar tudo, porque a terra é minha. Não é? A terra não é toda de Deus? Pegou, vou tirar tudo de lá, vou colocar vocês lá. Estou vendo o sofrimento desse povo. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Estou vendo tudo. Nada escapa de Deus, viu? 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quero você, Moisés. Você é aquele que eu vou usar para tirar os meus filhos do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Acho que eu também teria dito isso. Eu? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Quem sou eu para ir diante de uma autoridade falar alguma coisa? Mas Deus, quando Ele escolhe, esquece, é você mesmo. Não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer. Você está lá só de coadjuvante na história. E Moisés tremeu naquele instante. Versículo 12, e disse: certamente eu serei contigo, o Senhor dizendo para ele, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O próprio monte onde Deus estava falando com Moisés, Ele falou: vou tirar os meus filhos do Egito. E você vai voltar aqui e vai me adorar exatamente neste monte. Esse é o sinal que eu vou te dar. 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direi? Porque naquela época eles estavam tão, assim, escravos totalmente, e eles nem se lembravam de Deus. Choravam, falavam, acho que como falam hoje: ai meu Deus, me ajuda, mas na verdade no coração não tinha. E Moisés falou assim: eles não conhecem Deus? Quando eu chegar lá e falar Deus me mandou, eles vão falar: quem é esse Deus? Qual é o nome dele? E aí Deus responde assim, ó, no versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Qual é o nome de Deus? O que Ele deu para nós? Eu sou. Deus tem vários nomes, né? Muitos deles chamam de Yahvé, Elohim, um monte de outra coisa, mas Ele disse assim: o meu nome é eu sou, porque é presente. Ele é, eu sou. Você vai dizer que o eu sou te enviou. Sou estranho, né? Dizer eu sou. Que Deus é o seu? O meu Deus é o eu sou. Eu sou quem? Eu sou, é o Deus. Esse é o Deus, e Ele falou: o meu nome é eu sou. Vou pular do 14 para o versículo 17. Acompanha aí comigo. Portanto eu disse: faz-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Jebuseu, e uma terra que mana leite e mel. 18. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito. Ele está falando: você entra lá, fala com as pessoas, fala com o povo de Israel, e você vai chamar os anciões de lá, e vocês todos juntos vão falar com o rei do Egito. Você não vai sozinho, não se preocupa. E vai dizer para o rei do Egito: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Você vai pedir lá 3 dias de folga, só que na verdade não é folga, vocês vão sair de vez. Mas, como Ele não vai deixar, então você pede lá 3 dias de folga. E aí começava a mão de Deus trabalhar, porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que todos aqueles milagres acontecessem. E nós vamos ver isso aqui futuramente. 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. O próprio Deus falando: nem ainda por uma mão forte, nem debaixo de milagre, nem ainda com mão forte, nem ainda eu mostrando que eu sou Deus, Ele não vai deixar vocês ir. Mesmo assim, vai lá. Versículo 20 do capítulo 3 de Êxodo. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei a Faraó com todas as minhas maravilhas. Olha Deus anunciando o que ia fazer. Faraó não vai deixar vocês ir. Nem por uma mão forte, nem por milagres na cara dele. Porque ele acha que ele é Deus. Então agora ele vai ver quem é Deus. Você vai lá, você vai dizer: o eu sou me mandou, e eu vou fazer todas as minhas maravilhas diante de Faraó. E depois
Quando acabar a última, ele vai deixar vocês ir. Eu vou fazer a primeira, eles vão achar legalzinho, mas não vai deixar. Eu vou fazer a segunda também, não vai deixar. Eu vou fazer a terceira. Depois da última maravilha, é que ele vai deixar vocês ir. Então persista, isso serve para nós hoje em dia também. Persista. Recebeu o primeiro não, vai de novo. Ah, mas já falou não uma vez, vou lá de novo fazer o quê? Vai de novo. Ah, recebi o segundo não. E daí? Vai de novo. Recebi o terceiro não. Ai, meu Deus, não acredito. Vai de novo. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no rio muito sujo. No rio, vou dizer assim, no Tietê de hoje, sabe? Ele teve que mergulhar 7 vezes para ficar curado de sua lepra. Moisés teve que ir 10 vezes diante do rei do Egito, de Faraó, para conseguir o que ele precisava. A viúva lá do juiz Inico, que Jesus Cristo conta, ela teve que bater várias vezes na porta do juiz para conseguir a petição dela, que a petição dela fosse favorável a ela. Então, não desista no primeiro não, tá? Fica a lição aí para você. 21. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Eu vou colocar graça em vocês e os egípcios vão adorar vocês. Quando vocês saírem de lá, vocês não vão sair pobre não. Vocês vão sair de mão cheia. Olha Deus falando que ia acontecer, hein? Versículo 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestes as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis o Egito. Despojar, arrancar tudo. Vocês vão sair de lá ricos com ouro, com prata, com vestes, porque vocês vão passar muito tempo no deserto. Deus ainda não podia dizer que eles iam passar 40 anos no deserto, porque Deus já sabia o que ia acontecer, mas naquele instante eles achavam que ia ser uma viagem curta. Que foi, Sansão? O Sansão, peraí. Vai, entra. Ele quer entrar debaixo da coberta. Aí ele já sabe, Deus já sabia o que ia acontecer, falou: vocês vão sair de lá ricos. Vocês vão para uma terra onde eu vou mandar e vocês vão sair de lá ricos. Eles iam passar 40 anos no deserto, né? Mas até então isso não podia ser dito a eles. A história ainda não tinha acontecido, mas Deus já sabia de tudo, porque ele já conhece o princípio e o fim. Enfim, no capítulo 4 de Êxodo, Deus dá poderes a Moisés, porque ele fala assim: esse povo não vai acreditar em mim. Eu vou chegar lá, eu vou falar com eles, eu não sou muito bom de voz, eu sou gago, eu não sei falar direito, quem sou eu para ir lá? E Moisés ficou reclamando, e aí Deus já ficou bravo com ele, porque Deus não gosta de murmuração. Foi esse o motivo de que ele deixou todo mundo no deserto durante 40 anos, murmuraram, se voltaram contra Deus. Deus falou assim: tá, você já tá pedindo demais, mas tudo bem, vou dar sinais para você chegar lá e falar assim: olha, esse milagre que eu consigo fazer aqui foi Deus que fez. Quais foram os milagres? O cajado de Moisés, que ele era pastor. Pra quem não sabe, o cajado é igual um cabo de madeira, bem grosso, e ele era mesmo um cabo de madeira, um cabo de árvore, né? E ele segurava para ir se apoiando, para ir tocando as ovelhas, tocando o gado. E Deus fez aquele cajado na mão dele virar uma cobra diante dos olhos dele. Ele falou: esse vai ser um sinal para você mostrar para eles, se eles não acreditarem. Porque ele já viu a incredulidade do coração de Moisés. Ele falou: tá, se eles não acreditarem, você faz um milagrinho lá, pronto. Simples, transforma o cajado em cobra. Aí depois ele ainda deu outro sinal. Ele falou para Moisés: mostra o braço. Moisés foi lá, mostrou o braço. Aí de repente coloca dentro da roupa. Colocou dentro da roupa. O braço ficou leproso. E aí a lepra era a doença que eles mais temiam naquela época. Tanto que quem tinha lepra tinha que ficar afastado do arraial lá muitos dias, não podia chegar perto. Às vezes morria até de fome, porque ninguém ia nem levar comida para eles. Então aquilo era terrível. E um milagre como aquele ninguém produzia assim, de mágica, como o Egito costumava usar artes mágicas. Então ele falou assim: esse vai ser o segundo sinal. Então, se não crerem na cobra, vão crer no braço com lepra. E aí coloca de volta, aí o braço volta ao normal e tudo. Mas Moisés continuou reclamando, falando: nem assim vão me acreditar, eu não sei falar, eu sou gago. Né? Moisés era gago, e era nervoso, então ele não falava mais nada. Já viu um gago tentando falar rápido? Diz que gago canta muito bem, né? Mas quando ele tá nervoso, não sai uma palavra da boca dele normal. E é exatamente isso que está acontecendo com Moisés. Aí Deus falou assim: tá bom. Lá no capítulo 4, no capítulo 4 ainda, no versículo 27 a 31, Deus chama Arão: vou mandar você, mas eu vou mandar com seu irmão.
vai se encontrar com ele, que ele já está vindo aí no deserto, porque eu já falei com ele lá, falei, Moisés tem que liberar meu povo, mas ele não está conseguindo sozinho, vai lá Arão, ajuda ele, você que vai liderar. Moisés vai receber de mim e você vai falar. Então foi isso, Moisés recebia a revelação de Deus, falava para o Arão e o Arão falava com todo mundo, tá? Então Moisés e Arão, a dupla perfeita aí, os dois irmãos, é que foram até o povo conversar com eles para poder ir falar com o faraó depois. No capítulo 5 de Êxodo, eles vão justamente falar com o faraó, e esse fala para ele assim, ó, no versículo 2. Mas faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Mas ele falou isso, faraó, debochando, porque ele sabia quem era Deus. Ele já tinha ouvido falar quem era Deus, porque ele sabia a origem daquele povo que estava ali. As pessoas não sabiam, como diz a Bíblia, passou muito tempo, veio outros governantes que não sabem. Igual nos dias de hoje aqui com a gente. Você lembra quem foi o primeiro presidente da República? Você não lembra nem quem você votou na eleição passada, eu sei disso. Então, era a mesma coisa. Quem governou, quem era o governador do estado, quem era o presidente em tal ano? Nossa, esse fulano foi presidente? Fulano foi governador? E o prefeito? Nossa, nem sei quem foi o prefeito. Não é assim que a gente fala? É o que aconteceu no passado. Só que Faraó era uma pessoa entendida. E ele sabia que aquele povo que estava ali era um povo diferente. Por isso estavam separados na terra de Gósen. Era o povo de Deus. Era o povo de Israel. E a fama de Israel corria o mundo todo já. E aí ele querendo de dar onde eu sou poderoso, porque Deus nesta terra, só eu, Faraó. Ele falou, quem é esse Deus? Quase que ele falou Deusinho. Quem é esse Deusinho aí? Quem é esse Senhor? Eu não conheço. Como é que eu vou deixar esse povo sair daqui? Tá pensando o quê? Foi debochado. Era só o que Deus precisava para começar a trabalhar as pragas, as maravilhas, como ele disse naquele instante. Então nós vamos entrar agora justamente nas pragas. Este vídeo eu vou dividir em duas partes, porque se eu falar as 10 pragas de uma vez só, vai ficar assim 5 horas de vídeo. Então eu vou dividir da primeira à quinta, depois da sexta até a 10ª. Aí vocês assistem como vocês quiserem, tá bom? Então, para poder falar direitinho, porque nós vamos ler bastante, como eu sempre digo, Bíblia sempre. A gente lê muito aqui, para que não fique nada na minha palavra. Nós vamos conhecer a verdade? Vamos, na palavra de Deus. Então pega aí comigo, deixa sempre os versículos aqui do lado. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 7, versículo de 14 a 25, onde nós temos a primeira praga. E a primeira praga é: as águas do Nilo se transformam em sangue. Você conhece as 10 pragas? Não? Então comigo agora você vai conhecer. Primeira praga: as águas do Nilo se transformam em sangue. Versículo 14. Lembrando que eu estou deixando sempre aqui do lado para vocês. Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã ao Faraó, eis que ele sairá às águas. Ele tomava banho de mar todo dia de manhã, ia lá tomar o solzinho dele, passar o bronzeador dele, sabe? Vai ficar todo cheio de frescura. Aí ele ia lá tomar sol todo dia de manhã. Então Deus falou assim: ele vai de manhã sair às águas, quer dizer, vai lá diante das águas, diante do rio Nilo, ele vai lá tomar o banho de sol dele. Põe-te na frente dele, na beira do rio, chega lá bem na frente dele, e tomarás a tua mão a sua vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, versículo 16, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti. Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Porque Deus já estava falando naquele instante, já tinha dado sinais de que ia fazer alguma coisa, e Deus estava falando, você não está ouvindo a Deus. Então, eu tô aqui para dizer para vocês, deixa ir o meu povo, Deus manda dizer. E assim, versículo 17, diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Você não é nada, Faraó, você é um mandado aí. Eu sou o Senhor, nisso você saberás. Eis que eu com esta vara tenho na minha mão, ferireis as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Ele avisou, vou pegar essa vara que eu tenho na minha mão, vou colocar nesse rio, ela vai virar sangue, você vai saber que Deus é Deus. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio.
19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, como eu falei para vocês, Moisés estava lá, mas o Arão é que falava. Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os teus rios, sobre os teus tanques, e todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Quer dizer, não vai ter sangue só na água do rio, mas também nos vasos, tanto de madeira quanto de pedra. Se tiver um copo d'água dentro da sua casa, ia virar sangue. Somente do povo do Egito, o povo de Deus na terra de Gósen, o povo de Israel, os hebreus naquela época, eles não sofreram nenhuma das pragas, tá bom? 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Essa também é igual uma das pragas das taças dos selos do Apocalipse, né? As pragas do Apocalipse. Dá uma olhada aqui no meu canal que tem 3 vídeos sobre os selos, as trombetas e as taças do Apocalipse, tá? Essa é uma praga que se repete lá. A água vira sangue, né? E eis, 21, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. Imagina um rio inteiro de sangue, aquilo fedendo. Sangue podre já fede, imagina com peixe podre junto. Devia ser terrível o cheiro, pior que carniça. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Versículo 20, porém, olha lá as artes mágicas, os mágicos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Até então Deus estava fazendo uns milagrinhos assim, mais simples, vamos dizer assim, porque eles ainda podiam copiar. Porque mágica até hoje, pega um mágico, aí ele transforma o que você não imagina no que você imaginou menos ainda, né? Eles faziam a mesma coisa. Então os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu mais ainda. E não os ouviu como o Senhor tinha dito. O que ele achou? Ele falou assim, você foi criado no Egito, ô Moisés? Você não era meu neto, filho da minha filha? Tá pensando o quê? Pensa que eu não sei que sabe fazer mágica? Olha lá, meus mágicos também fizeram a mesma coisa. Só que as águas dos rios do rio Nilo foi feita sangue de verdade. E o que os mágicos fizeram, no mínimo, foi uma aguinha com groselha, entendeu? É mágica, eles não têm poder de criar sangue, só Deus faz sangue. Então eles fizeram ali uma magiquinha mais ou menos, ficou tudo vermelhinho, e o Faraó falou, isso aí é mágica, não acredito não. Para de encher meu saco, deixa eu tomar meu banho de sol. 23. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, tá vendo? Nem ligou, nem ainda nisto pôs o seu coração. Os mágicos fizeram igual. 24. Igual mais ou menos, né? E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, portanto não podiam beber a água do rio. 25. E assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. 7 dias do rio com sangue. 7 dias do seu copinho lá dentro de casa também com sangue. Eles não tinham torneira naquela época, né? A Sabesp não tinha chegado lá ainda para fazer os encanamentos. Mas da onde eles pegavam a água, como eu disse aqui, das botijas, dos potes, não importa. Aonde tivesse água, virou sangue. Durante 7 dias isso se cumpriu. E aí depois Moisés orava e a praga desfazia, né? Mas nesse caso, 7 dias ficou a praga do sangue. Agora nós vamos para a segunda praga. Então, viu a primeira? As águas se tornam em sangue. A segunda praga, rãs. Rãs por toda a terra do Egito. Por que rã? Eles tinham lá no Egito vários deuses. E um desses deuses era o deus Rã. Também tinha o deus Mosca. Também tinha outros deuses. A qual Deus falou assim, eu vou humilhar. É esse daí que ele chama de Deus. Tem o deus Rã? Então o deus Rã vai ser a próxima praga. Vamos ver se o deus Rã consegue tirar a praga da rã. Foi isso que Deus fez. Cada praga que ele mandava tinha um tipo de Deus que eles oravam e o tal do Deus deles não podia fazer nada. Claro, só existe um Deus. Então, segunda praga está em Êxodo capítulo 8, versículo de 1 a 15. E depois disso, disse o Senhor a Moisés, vá a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. 2.
E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos, toda a cidade. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, o teu dormitório, sobre a tua cama, sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre os teus fornos, sobre as suas amassadeiras, lá na sua cozinha, na sua cama, onde existir buraco vai ter rã. E não adianta fechar a janela. É praga de Deus, vai surgir lá na sua cama. Era desse jeito, o rio criará rãs. E ele já estava soltando aqueles monte de girino lá, tudo por qualquer lugar, estava surgindo rã por todo lado. E não pegava nos hebreus, somente nos egípcios. 4, versículo 4. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, sobre os tanques, e faz subir rãs sobre toda a terra do Egito. Olha que interessante. Mais uma praga você conhecendo aí, a praga das rãs. Versículo 6. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram toda a terra do Egito. 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e também fizeram subir rãs sobre o Egito, mas não sobre todo o Egito, como Deus tinha feito. Conseguiram fazer lá uma magiquinha de umas rãzinhas. No mínimo pegaram o rã, né? Porque como é que mágico faz sair coelho da cartola? Ele pegou um coelho, ele colocou dentro da cartola, ele dá aquela disfarçada, você olha dentro da cartola, você não vê o coelho, mas de repente ele vai lá, enfia a mão e tira o coelho. Não é assim? Então eles pegaram uma daquelas rãs, colocaram lá na cartola deles e disfarçaram e falou abracadabra, tum, e saiu o rã da cartola. Fizeram a mágica, e aí o faraó vendo aquilo falou: Moisés, já fez mágica de novo? Não acredito nisso não, não vou deixar sair o povo. Versículo 8. E faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor e tire essas rãs de mim e do meu povo. Ele no mínimo morria de nojo de rã. Diz que ela tem a pele gelada, né? Ai, tira, ora pro seu Deus aí, manda tirar essas rãs daqui. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Mas era da boca para fora. Tá, os mágicos também fizeram rã, mas deu um monte de nojo disso. Seria eu com barata, sabe? Ai, não, barata não. Nem morta perto de mim, entendeu? Devia ser desse mesmo jeito. E tira, manda Deus tirar esse negócio logo daí. Não vai ficar 7 dias igual o rio. 7 dias de rã aqui? Não vou aguentar. Manda Deus tirar essas rãs daqui. O seu Deus... o eu sou, manda o eu sou tirar essa rã daqui, que depois eu deixo sair o povo. Mas é claro que ele não ia deixar, né? 9. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e pelo teu povo para tirar as rãs de ti das tuas casas, para que fiquem somente no rio? Moisés falando assim: fala aí quando você quer que eu oro, para não dizer que foi de qualquer jeito, ou que foi pela sorte que sumiu as rãs. Você quer amanhã? Você quer segunda-feira? Você quer terça-feira? Você quer quinta-feira? Que dia que você quer? Fala aí, você. Que dia que você quer que some as rãs? Aí Faraó falou para eles, falou: eu quero amanhã. Então Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Tá vendo? Você falou amanhã, amanhã vai sumir. Se ele falasse, é que não tinha quarta, quinta, sexta-feira, né? Um exemplo que eu estou dando. Mas se ele falasse assim, na quinta-feira vai sumir, então na quinta-feira ia sumir. Para ele saber que Deus era Deus. Que lindo! E 11. E as rãs apartar-se-ão de ti das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. 12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha colocado sobre Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E para limpar tudo isso depois... E ajuntaram-se montões, e a terra cheirou mal, eu imagino. E vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o coração tudo de novo, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Não deixou sair de novo. E aí teve que acontecer o quê? Mandar a terceira praga. São 10, não esqueça, hein? Qual é a terceira praga? Piolhos. Piolhos infestam a terra. Tinha o Deus Piolho lá também, sabia? Deus Piolho meu filho, que adora demônio, adora qualquer merda. Ele também tinha o Deus Piolho. Então vamos mandar o próximo. Qual é o próximo Deus da fila aí, que diz que é poderoso? Ah, o Piolho, beleza.
Vou mandar piolho agora. Êxodo, capítulo 8, versículo de 16 a 19, está a terceira praga. Versículo 16. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a sua vara e fere o pó da terra. Imagina um monte de pó, não dá pra contar areia, não dá pra contar pó, não dá pra contar grãozinho. Imagina, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Imagina a terra, quanto de piolho que não entrou no Egito. Versículo 17. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, que havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Eu acho, que foi daí que começou a cultura de que os egípcios se raspam. Eles são carecas. Não é? Deve ser. Tudo bem que antes, na época de José, eles já se raspavam, já se depilavam, né? Tanto que a Bíblia relata que José teve que ser todo depilado para poder entrar na presença de Faraó. Mas que eles deveriam levar essa cultura para sempre, acho que foi trauma dos piolhos. Né? Versículo 17. Então ele estendeu a mão e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. 18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas dessa vez, não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Dessa vez tentaram fazer a magiquinha do piolho e não conseguiu. Foi demais, hein? E disseram, versículo 19, os magos para o faraó: isto é dedo de Deus. Não rolou a mágica aqui não, nós tentamos. Esse negócio é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como tinha dito o Senhor que isso ia acontecer. Olha só, dessa vez não consegui imitar não. Quarta praga. Vamos lá com a próxima praga? Enxame de moscas. Olha lá o Deus mosca caindo por terra também. Êxodo, capítulo 8, versículo de 2 a 32. Ai, pastora, vai ler tudo isso? Claro, você quer conhecer a verdade? Nós vamos ler a palavra de Deus. O que a historinha da televisão conta não é daquele jeito, tá? Êxodo 8, de 2 a 32. Quarta praga, o enxame de moscas. Versículo de 2 a 32, não, é de 20 a 32. 20. Eu coloquei 10, faltou um 0 aqui. 20 a 32. E disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante do faraó. Eis que ele sairá às águas. Vai tomar banho de sol de novo. E diz-lhe, assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 21. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre as tuas casas, sobre os egípcios, e todos se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen. A terra de Gósen era a cidade onde os israelitas, onde os hebreus estavam. Né? José, quando trouxe o pai dele para vir até, quando trouxe Jacó para vir para a terra do Egito, ele falou assim: meu pai vai habitar na terra de Gósen, separado dos egípcios, para não se contaminar lá. E lá era a melhor terra que tinha no Egito. Deus até isso preparou. Então nesse instante ele falou assim, naquele dia eu separarei a terra de Gósen, estava dizendo Deus, em que o meu povo habita, e que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Ele já tinha separado antes, mas ele estava dizendo mesmo, nem mosca, porque a mosca ia sair voando. Ele falou, então lá vai ter uma barreira espiritual, vai ter um anjo na frente, não passa uma mosca sem que eu dê autorização. Deus tem o controle sobre tudo. Você sabia que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados diante de Deus? Ele sabe o número do cabelo da tua cabeça. E ele falou assim, vou colocar a barreira aqui, não passa uma mosca pro lado de lá do meu povo. Versículo 23, e porém separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se fará este sinal. 24, e o Senhor assim fez,
E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, à casa dos teus servos e sobre toda a terra do Egito. E toda a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E aí Moisés disse: não convém que façamos assim. Que mané nessa terra? Sacrificar no Egito? Eu não estou pedindo para você me liberar 3 dias? 26. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Esses monte de Deus aí que vocês inventam, tudo aqui é consagrado pro capeta, vocês aqui que a gente consagra, faz a nossa adoração nessa terra? Não, eis que sacrificaremos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, e não nos apedrejariam eles? A gente ia falar assim: esse monte de Deus que vocês adoram aí é tudo meia boca, não é Deus coisa nenhuma. Você acha que o povo não ia apedrejar a gente? É isso que você quer, Faraó? Não, a gente tem que sair daqui. Vou mexer com a abominação de vocês, mas não quero ser apedrejado também não. Nós vamos sair daqui ileso. 27. Deixa-nos ir ao caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como Ele nos disser. Não é você que vai ditar as regras de como eu tenho que sacrificar para Deus. 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. E ora também por mim. Vou deixar você ir, mas não vai muito longe não, vai. Se você sair daqui, depois como é que eu vou capturar você de volta, né? Intenção no coração do Faraó. Mas ora por mim também, vai, porque eu tô vendo que, né, eu sou Deus, porque Faraó era Deus. E ninguém ia contra esse princípio. Só que no coração dele ele já estava: eu também sou Deus, eu não tô podendo fazer nada com essas pragas aí. Mas ora por mim, vai. 29. E Moisés disse: eis que eu saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de mosca se retirem amanhã da terra de Faraó e dos teus servos, do teu povo, somente que Faraó não mais me engane, e não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Saiu voando tudo, não ficou uma só. Dessa vez não sobrou mosquinha igual as rãs tudo morta lá, né? Saiu voando tudo, uma só não ficou sobre a terra do Egito. Olha que maravilha. 32. Mas endureceu o Faraó ainda desta vez o seu coração e não deixou o povo ir. Mas Deus não tinha avisado? Vai deixar vocês ir só depois que eu terminar as minhas maravilhas. Nós vamos para a 5ª praga. E essa vai ser a última deste vídeo, ok? Quem quiser conhecer as outras, porque o vídeo já está enorme. Quem quiser conhecer as outras pragas, assiste a 2ª parte que eu vou deixar logo em seguida. Claro, né? 5ª praga: a peste nos rebanhos. Êxodo, capítulo 9, versículo de 1 a 7. 1. E depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Versículo 2. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força de os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, e que está no campo, sobre os teus cavalos, os teus jumentos, os teus camelos, os seus bois, as suas ovelhas, com pestilência gravíssima. Versículo 4. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã. Primeiro ele avisa o que ele vai fazer. Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Versículo 6. E o Senhor fez isso no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. 7. E Faraó enviou a ver, e eis que todo o gado de Israel não morreu nenhum.
Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Nem assim ele deixou o povo ir. Então nós vamos parando por aqui. Vocês já conheceram as primeiras 5 pragas. Assista o próximo vídeo para ver as próximas 5. Vamos só recapitular? Primeira praga, Êxodo 7, de 14 a 25. As águas do Nilo se transformam em sangue. Segunda praga, Êxodo 8, de 1 a 15. Rãs se espalham por toda a terra do Egito. Terceira praga, Êxodo de 8, de 16 a 19. Os piolhos infestam a terra. Quarta praga, enxames de mosca infestaram toda a terra. Está em Êxodo 8, de 20 a 32. Quinta praga, os rebanhos foram atingidos por uma peste terrível. Êxodo 9, de 1 a 7. Ok? Essas foram as primeiras 5 pragas. E nós vamos ver as próximas no próximo vídeo. Eu quero que você fique aí comigo. Tá bom? Volto já mostrando para você as próximas pragas. Fica na paz de Cristo e vamos obter conhecimento. Eu leio muito aqui com vocês para isso. Obtenha conhecimento. Porque Deus diz: o meu povo peca e o meu povo não recebe os milagres porque ele não tem conhecimento. Não sabe pedir, pede errado. Quando pede, ainda pede errado. Não conhece a minha palavra, não conhece as minhas leis, ainda diz que é meu povo. Então, pera aí. Então, hoje, eu estou aqui mais uma vez com vocês, trazendo conhecimento. Nós estamos lendo a Bíblia. Não estou contando historinha que eu vi na TV. Não, nós estamos lendo a palavra de Deus e nós vamos esclarecer todas, fazer-se conhecida de verdade todas as pragas e como é que elas aconteceram. Até a libertação do povo, até eles saírem rumo à terra prometida, que aí foi um caminho. Qualquer dia a gente pode fazer um vídeo sobre o caminho, né? O que aconteceu no deserto. Beleza? Fica aí, já volto, hein? Beijo!